Oi, meu nome é Karina, eu sou economista, consultora de investimento e planejadora financeira aqui do App Renda Fixa. E no vídeo de hoje a gente vai aprender a analisar as informações mais importantes antes de escolher um fundo imobiliário. E no vídeo de hoje o fundo vai ser o RBBV11. O site que a gente vai usar como base vai ser o Funds Explorer. Ele é um site muito bom para ver as informações gerais que a gente tem em todos os fundos imobiliários. Então, como a gente vai pegar o RBBV11, a gente só escreve aqui RBBV11 e encontra ele. Quando a gente abre o site, o que já dá para perceber? A gente já consegue ver que existem 59.250 negociações até agora, tá? Isso aqui a gente pega no dia, então são as cotas que estão sendo compradas e também estão sendo vendidas. Aqui tem o último rendimento de 0,28 centavos, então significa que o último valor que foi distribuído como dividendo foi de 28 centavos por cota, tá? E isso aí corresponde a basicamente 0,32 de dividend yield, que é quando você pega o rendimento e tira ali um percentual de quanto vale ali o valor da cota. Patrimônio líquido é quando a gente pega tudo que está dentro do fundo, então todos os ativos, as receitas que o fundo tem, a gente tira ali todas as despesas que o fundo tem. Por exemplo, tem uma empresa que ela prestou serviço para o fundo para avaliar algum imóvel, fazer alguma coisa, então isso é uma despesa, tira a despesa. Então fica de fato quanto realmente vale o que está dentro daquele fundo. Então, neste caso do RBBV11, vale aí 130 milhões arredondando. Valor patrimonial, então qual é o valor que deveria custar a cota segundo o patrimônio que a gente tem aí de 130 milhões e o número de cotas emitidas. Então, é R$ 100,02. Logo em seguida, a gente tem aqui a rentabilidade ao mês. Quando a gente contrasta com o mês antecedente ali, a gente tem que, na verdade, teve uma diminuição de 0,69% da penúltima cota para essa última, que está sendo demonstrada aqui. Tá pagando um valor negativo, eu estou com prejuízo? Não, significa que a variação percentual ela foi negativa porque pagou menos dividendo do que no mês anterior. E aqui a gente tem o indicador PVP, que é 0,86. Então, o que significa esse indicador? Significa que quando a gente leva em consideração o que realmente vale a cota e o quanto que ela está sendo negociada, a gente tem que o valor negociado só é 86% do que realmente deveria ser. Beleza? Então a gente tem aqui que ainda falta 14% para atingir o que realmente vale a cota. Então ela é uma cota que está sendo subavaliada pelo mercado. Ela vale mais, mas na verdade ela está sendo negociada por menos. Então só daqui a gente consegue ver que o volume de negociação não é tão alto assim. O último rendimento não é expressivo quando a gente compara com outros fundos. O valor do patrimônio líquido está na média dos outros fundos e a gente vê aqui que talvez seja uma oportunidade, dependendo da categoria do fundo, justamente por a cota estar mais baixa do que o que ela realmente deveria custar. Então vamos analisar aí qual que é o tipo do fundo para ver se isso daqui é uma oportunidade ou se é, na verdade, uma enrascada. É importante falar que esse site, o Funds Explorer, ele vai puxando aí uns parágrafos que tem dentro do regulamento do fundo. Então, todas essas informações você consegue encontrar no regulamento do fundo, que tem aí umas 20, 30 páginas. Aqui é meio que um resumão, por isso que eu gosto desse site, porque tem uns pontos importantes. Então vamos lá, a gente tem que o RBBV11, ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo. Então o que significa? Significa que dentro dele vai ter o que? Ativos físicos, imóveis e por aí vai. Tudo que seja mesmo tijolo, por isso que ele tem esse nome. E aqui tem que os seus investimentos são destinados preponderantemente em ativos para desenvolvimento. Então, o que é um fundo que pega aí, tem essa pegada de desenvolvimento? Compra ali um pedaço de terra, você vai construir imóveis e depois ou você pode simplesmente deixar alugado e ganhar uma renda, aí você tem um ganho de renda, pagamento de dividendos mensais, ou pode simplesmente ter um prazo, acabar esse fundo
e vender esse imóvel. E aí, quando vende o imóvel, acaba o fundo, acabou o dinheiro arrecadado, né? Paga todas as despesas, as dívidas do fundo e o que sobra é distribuído aos cotistas. Então, continuando lendo aqui, a gente tem o quê? Que o objetivo desse fundo é investir em projetos imobiliários para obter lucro com a venda dos ativos, não com o aluguel. Então, você já pega aí que faz sentido ter um dividend yield baixo, um pagamento de dividendo baixo, porque a ótica ali, o objetivo é, na verdade, você ganhar com o aumento do valor da cota ao longo do tempo, beleza? Por isso que está justificado, então, aquele dividendo de 28 centavos ali, que em percentual dá um 0,32%. O que mais? Aqui também fala que são FIIs que possuem um maior nível de risco, entretanto, podem oferecer um maior potencial de retorno. Por que o nível de risco é maior? Porque a gente não sabe se de fato o imóvel vai ser vendido ou não. Por isso que tem um risco maior. Tá ok? E eu falei, tá ok. Muito Bolsonaro? Não? Tá bom. Qual que é a pegada então? Já que o nível de risco é maior, significa que quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Algumas outras informações importantes que a gente tem aqui é que, por exemplo, esse fundo ele é destinado a investidores no geral. Então, qualquer tipo de investidor, sendo pessoa física ou jurídica, fundo de investimento, pode adquirir cotas desse fundo. A administradora desse fundo é a Caixa Econômica Federal. E aqui já tem uma parte importante também, que é quanto é a taxa de administração e a taxa de gestão. Então, 0,10% ao ano é uma taxa que é considerada baixa quando a gente fala de fundos imobiliários. A gente tem a mesma regra que é válida para a grande maioria dos fundos imobiliários, que é o quê? 95% do que é lucro que o fundo obtém ali, ele deve ser distribuído aos cotistas, isso num prazo de um semestre. E justamente esse lucro vai ser distribuído até o 8º dia útil aí de cada mês, se houver lucro. As últimas informações que eu quero passar para vocês aqui sobre esse fundo é que, por exemplo, quando a gente pega essa partezinha aqui, ó, tá falando que esse fundo tem um prazo aí de duração de 96 meses. Então, basicamente, por ter um prazo de duração de 96 meses, quando acabar os 96 meses ali, o fundo ele encerra suas atividades. Então, é importante saber quando é que o fundo foi constituído. A gente tem aqui, ó, então, que ele foi constituído em setembro de 2012. Então, basicamente, está faltando ali um ano mais ou menos para que esse fundo acabe, tá? E como a gente viu que o valor da cota, na verdade, tá só 86% do que realmente deveria custar, e esse fundo acaba daqui um ano, basicamente, então a gente tem o quê? Se ele acabasse hoje, a gente teria um ganho de basicamente uns 13% em cima só do valor da cota, sem contar lucro de venda ou alguma coisa do tipo. Quando a gente leva ele até o final, ali, até um ano, se de fato houver a venda, então a rentabilidade ela vai ser muito expressiva. E a gente vai ver isso no aumento do valor da cota, não no pagamento de dividendo mensalmente ali em si. Então, se a gente olha um fundo de uma maneira rasa, a gente vai só olhar assim, mas o dividend yield dele é muito baixo e não vale a pena investir nesse fundo. A gente já viu que esse fundo em específico, da Rio Bravo Fazenda Boa Vista, ele tem de fato uma pegada diferente mais para o longo prazo, mais para o prazo realmente que ele encerre as suas atividades. Para finalizar, a última coisa importante é que você pode estar se perguntando, mas se ele constrói para depois vender, da onde é que sai o lucro? Porque no período de construção a gente só tem gasto, não tem receita. Então, de onde viria esses 28 centavos aqui que foram pagos no último mês? Ele vem justamente, então esse lucro, ele vem de onde? Ele vem basicamente do meio de uma participação indireta ali na receita líquida, que é gerada por uma fazenda chamada Boa Vista,
que está dentro desse fundo e que o fundo também leva esse nome. Então tem ali um loteamento residencial fechado de alto padrão localizado na cidade de Porto Feliz, aqui em São Paulo. E basicamente a receita que sai dessa fazenda, desse loteamento residencial, ele vai servir para distribuir alguns dividendos ali aos seus cotistas até que o fundo se encerre. Se você quiser aprender mais sobre como dar uma olhada em cada tipo de fundo, o que é fundo de desenvolvimento, fundo de papel, como ver se é uma oportunidade ou se é uma enrascada, eu deixo o convite para você dar uma olhadinha no nosso curso de fundos imobiliários que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Esse foi o nosso vídeo sobre como saber se esse fundo é uma enrascada ou se é uma oportunidade. Então, se você gostou, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.